aí, descobriu quem é o menino da foto? Ronaldinho. Meu Deus. Dentinho. Quem é? Não sei, Robinho. Sério? Acertei, então. É isso aí, o rei das pedaladas. O ilustre brasileiro de hoje tornou ilustres muitos brasileiros, como coronéis, trabalhadores, malandros, prostitutas, bêbados, fofoqueiras. Foram todos imortalizados nos romances de Jorge Amado. Ainda jovem, Jorge Amado foi repórter policial do Diário da Bahia. Ele embrenhava-se na noite de Salvador em intensa convivência com marginais, aspirantes a artistas, pescadores e prostitutas. Essa seria a matéria principal de seus romances. No início da década de 30, se filiou ao Partido Comunista. Foi preso diversas vezes e elegeu-se deputado federal em 1945. Com a cassação do PCB, saiu do Brasil e se aproximou dos países do bloco comunista. Lá, seus livros chegaram a vender mais de 10 milhões de exemplares. De volta ao Brasil, lançou Gabriela, Cravo e Canela. Com a venda dos direitos de filmagem do livro para Hollywood, comprou a casa no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Durante anos, sua varanda foi ponto de encontro de artistas e intelectuais. Emérito contador de histórias, a perda progressiva da visão a partir de 1998 levou parte da sua alegria. Sem a leitura, que era seu maior prazer, deixou também a escrita de lado. Morreu 3 anos depois, em 2001. O corpo foi velado por 2 dias. Junto de velhos amigos, autoridades, jornalistas e artistas, milhares de desconhecidos foram dar seu adeus. Diferentes faces de um Brasil revelado por ele e amado por todos nós. Ele abriu fronteiras para o rock nos anos 80, expôs em bienais de arte, compôs sambas à la Cartola e publicou livros para crianças. Nosso convidado do Cantos do Brasil de hoje é Arnaldo Antunes. Pra onde eu vou agora, livre, mas sem você? Pra onde ir, o que fazer, como eu vou viver? Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você. Eu gosto da luz do sol, mas chove sempre agora sem você. Sem você. Mais ou menos na mesma época em que me interessei pela coisa de... Eu tinha aula de violão, aprendi os primeiros acordes já com desejo de compor, já tentando criar as primeiras canções e tal. Nessa mesma época eu escrevi os primeiros poemas. Começou muito por uma coisa dentro da sala de aula, né, de você fazer uma redação. Aquilo era uma matéria que me seduzia desde muito novo. Então lembro assim de fazer, numa aula tinha um exercício de redação, fazer um poema, daí a professora pedia para eu ler o meu na frente da classe, então tinha já uma coisa intensa. A janela some na parede, a palavra de água se dissolve. Cada parceiro é uma história diferente, é um processo diferente e tal. Em geral, tem os parceiros mais próximos com quem toda vez que eu encontro a gente acaba compondo, como é com Carlinhos e Marisa, como é com os Titãs até hoje, quando a gente se encontra para fazer música, sai com muita facilidade. E os Titãs para mim foi como uma escola, assim, foi onde eu aprendi a estar em cima de um palco, a compor em parceria, a pensar no arranjo de uma música, em ir a um programa de TV, enfim. A gente começou junto e é claro que disso eu trago marcas disso até hoje no meu trabalho, mas trago muitas diferenças também, que foram, talvez, que foi o motivo pelo qual eu saí dos Titãs, o fato de querer fazer coisas que não coubessem ali naquele consenso de 8 pessoas na época e tal. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tenho mais hábito, talvez até por uma requisição
dos parceiros compositores de fazer letra, mas eu faço melodia também. E tem as músicas que eu faço sozinho também, que aí é junto. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias escreveu esses versos, que fazem parte de uma de suas poesias mais famosas, em 1823, ou seja, quase 200 anos atrás. Qual o nome desse poema? Minha Terra? Poesia das Palmeiras? Canto do Sabiá ou Canção do Exílio? 5 segundos para pensar. Se você respondeu Minha Terra, meus pêsames, você errou. A resposta certa é Canção do Exílio, escrita quando Gonçalves Dias estava em Portugal, saudoso da pátria brasileira. Até a próxima. FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assolam o País. Quem criou esse termo e também a coluna diária que satirizava os absurdos do Brasil na época da ditadura foi o escritor Sérgio Porto, também conhecido na época pelo seu pseudônimo, Stanislau Ponte Preta. Em 1953, Sérgio Porto topou assinar uma coluna no Diário Carioca sob a condição de usar um pseudônimo para ter mais liberdade. Assim, surgiu Stanislau Ponte Preta, a fina flor dos Ponte Preta, segundo o próprio criador. A ele juntou-se uma legião de parentes fictícios, chefiados por tia Zulmira, uma senhora de 90 anos que nasceu no Rio. Foi para a Europa em 1889, depois que o Marechal Deodoro proclamou a República sem consultá-la. Estudou na Sorbonne e ganhava a vida nos cabarés. Segundo Stanislau, tia Zulmira disputou a primeira travessia a nado do Canal da Mancha. De volta ao Brasil, passou a tricotar casaquinhos para órfãos de uma colônia de nudistas. Vivia com ela o neto Altamirando, expulso do Jardim da Infância aos 5 anos. Além dele, no lar dos Ponte Preta, habitava Bonifácio, o patriota, que nasceu em 7 de setembro, foi criado numa vila militar e não tinha cama, pois dormia em berço esplêndido. Nossos ditos populares estão cheios de expressões de tirar o chapéu, fazer cortesia com o chapéu alheio. O jogador deu um chapéu no adversário. Chapéu de trouxa é marreta. Mas você já parou para pensar como é que se faz um chapéu? Nós aqui do Almanac, sim. A nossa história começou com a reforma de chapéu. Eu digo, a nossa história no ramo chapeleiro começou com reforma de chapéu, anterior à data de abertura dessa fábrica, de inauguração da fábrica, então é anterior a 1920. O chapéu, a gente costuma dizer que ele é semi-artesanal. Sempre tem uma máquina, mas sempre tem mão. Ao longo dos anos, a moda foi ditando outras tendências e você acaba por ter que também acompanhar. Então, foi ali um pouco mais para o lado do interior, o gaúcho, o nordestino. O chapéu, basicamente, é feito de 2 matérias-primas distintas: pelo de coelho e lã de ovelha. Tanto o pelo quanto a lã sofrem um processo de entrelaçamento, depois passa por tingimento, aí vai ser engomado para que mantenha o formato dele por mais tempo, e aí são os processos de acabamento. Lixa, colocação de forro, a carneira, aquela que é a parte de couro que protege, que isola o feltro da pele da gente, o forro por dentro, a banda, mas aí se foram 10 dias. A nossa linha de produto, ela gira em torno de 70 a 80 chapéus diferentes. Alguns se mantêm, são praticamente intocáveis, a gente não muda. E tem a outra parte, que é essa parte de coleção, fashion, que acompanha a tendência. Alguns modelos que não mudam, eu vou dizer, o Indiana Jones é um. E ele é inspirado no modelo social. Um cliente nosso, americano, que estava patrocinando um filme, a gente não sabia qual era,
Ele me ligou e falou que precisaria então que eu desenvolvesse um chapéu com determinadas características para esse ator usar nesse filme. Comentaram o nome do artista, mas não comentaram o nome do filme, porque era uma coisa sigilosa, não podia. E acabou porque eu indo ao cinema assistir o Indiana Jones, é aí que eu vi que era o meu chapéu. O nosso programa está chegando ao fim, mas como a alegria do frevo, que vive o ano inteiro no coração dos foliões, nossa alegria jamais se esgota. Semana que vem a gente volta com mais um Almanac Brasil para você. Até lá!